Eu sou Lisa Guerra, estudante de psicologia, e que o Naruto já foi muito afim da Sakura não é novidade pra ninguém. Mas a pergunta que fica é: eles dariam certo? No vídeo de hoje vamos tentar entender se a Sakura e o Narutinho dariam certo como casal ou não. E entender um pouquinho mais desses dois que muita gente shippou ou ainda shippa. E claro, trazer alguns conceitos da psicologia para embasar tudo isso e fazer uma grande terapia de casal para esses dois. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, que toda semana a gente tem uns personagens diferentes aí vinculando com psicologia. É sempre muito importante a gente falar sobre saúde mental. Bora! 告白とかしたんですか？できっかよ。約束も守れねえ男がよ。 Como a gente sabe, durante muito tempo o Naruto foi completamente apaixonado pela Sakura. E as suas ações, atitudes e até mesmo seu amadurecimento pareciam ir afetando a Sakura de uma certa forma, fazendo os shippers do casal surtarem tentando ver aí sinais da Sakura que talvez nem existissem, e todo mundo fica tipo: o quê? Então vamos tentar entender aí sobre o amor, que é esse sentimento super idealizado, pra gente tentar ver se esse casal poderia ou não dar certo. ナルトが君のこの僕にだってわかる。さくらちゃんはサスケが大好きだから。さくら。 Platão define o amor como eros, que seria aí um amor ligado à ideia de desejo. Então amar alguém significaria desejar fortemente essa pessoa. Já Aristóteles traz a ideia de philos, que é um amor vinculado à ideia de alegria. Então amar seria sentir-se feliz com alguém, ou seja, o amor só existiria quando o casal é feliz. A gente também teria na filosofia o amor ágape, onde o amor idealizado pela renúncia. Em outras palavras, amar alguém é ter atitudes de amor sem esperar nada de volta, nada em troca. Relacionando esses três tipos de amor da filosofia, a gente pode chegar à conclusão que o desejo é o que define o que Naruto sente pela Sakura, ou seja, Eros, de Platão. E um amor assim, movido só pelo desejo, será que ele funciona? Vamos pensar aqui se você deseja muito algo e está buscando aquilo, e se você está buscando é porque você não tem ainda. O que vai acontecer quando essa necessidade for suprida, quando alcançar aquilo que tanto deseja? Não fará mais falta, porque afinal você já tem, então não precisa mais buscar. O desejo ele acaba. Resumir o amor a isso é uma grande falha de Platão, porque o amor ele seria uma constante busca infinita por algo que nunca seria realizado. Então fica aí na nossa imaginação. Será que o Naruto iria perder o encanto na Sakura se ela realmente tivesse sido conquistada por ele? Se a gente olhar o amor por uma lente neurológica, dá para entender o que acontece no nosso cérebro quando estamos apaixonados. Uma neurologista chamada Ellen Fisher fez vários estudos para relacionar amor com neurotransmissores cerebrais, e ela chegou em 3 fases do amor. A primeira fase seria o desejo, onde o objeto de atração é indiferenciado, é a fase onde a testosterona, que é responsável pelo nosso desejo sexual, vai gritar mais alto. Depois a gente teria a paixão do amor, a segunda fase, que é caracterizada pelos efeitos da dopamina e neuropinefrina que são liberados no nosso cérebro. Muita dopamina ela produz uma atenção concentrada em algo, assim como uma motivação de um comportamento que é direcionado para um fim. Essa é exatamente uma característica de quem está apaixonado. Sua atenção ela é focada completamente na pessoa e gera aí uma exclusão de todos à sua volta. Além disso, nessa fase, as pessoas se concentram nas qualidades da pessoa e acabam esquecendo os defeitos. Essa fase ela não duraria para sempre, ela logo daria lugar para uma terceira fase do amor, que é chamada vínculo. Nessa última fase, a substância atuante seria oxitocina, responsável pelo vínculo amoroso. Então, o que a Sakura e o Naruto sentem pelo outro chegaria até a fase do vínculo? Eu acho que não. Claro que existem momentos aí do anime que fica uma confusão, que a gente fica com uma pequena dúvida se a Sakura vai mesmo ficar com o Sasuke ou se ela vai começar a ficar com o Naruto. Até tem um momento em que ela se declara pra ele: だからナルト、あんたのことが好きだって言ったのよ。 Tudo bem que essa parte aí não passou de um plano, mas fica tão claro que não havia como ser verdade que o próprio Naruto relutou para acreditar. Tudo isso fica bem claro quando ele mostra que entende os sentimentos dela e dá a entender que tá disposto a seguir em frente. でもなんで？どうして？こんなとこで冗談言っても面白くもなんともねえよ、さくらちゃん。 O que acontece é que os sentimentos do Naruto pela Sakura
nunca passaram da primeira fase, que é o do desejo. A paixão tem um tempo útil de vida, e se isso não é trabalhado entre as pessoas envolvidas, não tem como chegar na fase de vínculo, na terceira fase, porque não está mais concentrado só nas qualidades positivas da pessoa. Os defeitos eles acabam surgindo com o tempo. Muitos psicólogos dividem o amor em amor passional, que é aquele da paixão e do desejo sexual, e o amor companheiro, que seria aquele da intimidade, do comprometimento, do vínculo e tal. Naruto ficou muito tempo preso no amor passional em relação a Sakura, enquanto ela amava ele, mas no sentido de companheirismo. E isso não significa que o Naruto também não tenha um vínculo ou uma amizade sincera com a Sakura, apenas diz que ele estava em uma etapa da qual ela não estava e nem tinha interesse de estar, nesse amor passional. Isso mostra como o amor é um sentimento complexo, porque dependendo aí da sua interpretação de mundo e da sua vida, enfim, do que for, você pode amar alguém de diversos modos. E o que acontece é que muitas vezes a gente vê representações do amor, tanto em animes como séries, filmes, como uma idealização do amor que nem sempre bate com a realidade. Por isso eu diria que o Naruto e a Sakura são muito importantes. É um anime onde o protagonista ele não fica com a garota que ele sempre amou, que ele sempre gostou. E ele precisa ir amadurecer e entender o lado dela, seguir em frente com suas novas paixões, novas pessoas que estejam dispostas a viver as fases do amor junto com ele. Geralmente os filmes eles vinculam muito o amor como uma coisa recíproca, que tem mais a ver com paixão. Se cria toda uma atmosfera e as pessoas começam a construir uma ideia de que um dia vão encontrar aí seu par perfeito, o verdadeiro e puro e único amor, e acabam se frustrando. Às vezes as coisas não são como queremos. Às vezes o protagonista não vai ficar com a garota que ele tentou aí o anime inteiro. Às vezes ele pode até ficar sozinho e não tem problema nenhum nisso. E se você tá comigo até agora, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, que ajuda bastante. Aproveita e deixa aí nos comentários qual casal você quer ver por aqui numa sessão de terapia. Obrigada pela atenção de sempre. Tchau!